Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Diseases Academy, uma realização da Educare e Curadoria Científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. Eu sou Irene Kazui Miura, médica, doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, membro dos grupos de hepatologia e transplante de fígado dos hospitais Sírio-Libanês, Hospital Municipal Infantil Menino Jesus São Paulo e Hospital Samaritano Higienópolis. Para este 13º episódio, iremos discutir sobre PFIC ou colestase intraepática familiar progressiva. Declaro possuir conflito de interesses com a Ipsen e com a Mirum. A colestase intraepática familiar progressiva representa um grupo de doenças hereditárias que causam doenças hepáticas. Ocorrem alterações tanto na secreção como no transporte de ácidos biliares. Por que tem esse nome, colestase intraepática familiar progressiva? Porque essas doenças cursam com colestase. O que significa colestase? Significa diminuição ou interrupção do fluxo biliar com acúmulo de substâncias que normalmente seriam excretadas pelo fígado para a bile e depois para o intestino. E os ácidos biliares são os principais componentes da bile. Chama-se intraepática porque a doença ocorre dentro do fígado. Familiar porque foi descrito em famílias e ocorre por alteração genética. E progressiva porque essas doenças podem ficar cada vez mais graves com o tempo, podendo evoluir inclusive para cirrose hepática e doença hepática terminal. Então, para entendermos essa doença, eu vou falar rapidamente sobre como que é o metabolismo da bile. A bile é formada por inúmeras substâncias, tais como ácidos biliares, fosfolípides, colesterol, bilirrubina, etc. Porém, os ácidos biliares são os seus principais componentes e que têm ação detergente. Então, a bile é produzida a partir do colesterol no fígado, e uma parte é armazenada na vesícula e a maior parte vai para o intestino. No intestino, a bile ajuda a quebrar a gordura da dieta e ajuda na absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis. Então, uma vez no intestino, essa bile, os ácidos biliares são reabsorvidos ao nível do íleo terminal por um transportador específico do sal biliar, e a maior parte, 90 a 95% dessa bile que é produzida no fígado é reabsorvida no intestino e volta para o fígado. Então, a bile sai do fígado, vai para o intestino e volta para o fígado. Então, isso chama-se circulação enterohepática dos ácidos biliares, de tal forma que somente 5 a 10% dessa bile é excretada no intestino pelas fezes. A prevalência da colestase intraepática familiar progressiva é desconhecida. Estima-se que acometa 1 para cada 50 a 100 mil nascimentos, sendo, portanto, uma doença chamada de ultra rara. Existem atualmente 13 tipos de PFICs descritos na literatura e provavelmente novos tipos surgirão. Essas doenças apresentam ampla variação de sinais e sintomas e podem ocorrer em todas as idades, então desde recém-nascido lactente, criança e adolescente até adultos. Vou falar hoje mais dos PFICs 1, 2 e 3, que acometem o 1 e 2 principalmente recém-nascidos e lactentes, e o 3 podendo aparecer mais tardiamente até na idade adulta. Por que ocorrem essas doenças? Ocorrem porque aparecem mutações dos genes que codificam os transportadores de ácido biliar no canalículo biliar. Então, nas PFICs, ocorre alteração nesses transportadores. No tipo 1 do FIC1, no tipo 2 ocorre mutação do BZEP e no tipo 3 do MDR3. Essas alterações fazem com que haja no tipo 2 um acúmulo de ácido biliar que vai lesar o hepatócito. Por exemplo, no tipo 3 não excreta fosfolípides no canalículo biliar, então perde a ação das micelas e os ácidos biliares, que são detergentes, lesam esse ducto biliar. E no PFIC1 há uma alteração da estrutura da membrana que dificulta a secreção do ácido biliar. Quando devemos suspeitar clinicamente das PFIC? Devemos suspeitar em todo recém-nascido que aparecem icterícia ou pele e mucosas amareladas, urina escura, que é colúria, e fezes claras ou mais claras ou esbranquiçadas. E um sinal clínico muito importante em lactentes e recém-nascidos, em crianças um pouquinho maiores, é o prurido. O prurido é a manifestação que mais impacta na qualidade de vida da criança. Porém, devemos
devemos lembrar que crianças pequenas não sabem se coçar. Elas começam a se coçar a partir dos 4 meses de idade. Antes disso, como é que a gente suspeita que a criança tem prurido? São aquelas crianças que têm crise de choro, irritabilidade e distúrbios do sono. Vale lembrar também que a gente tem que sempre excluir outras doenças, né, que cursam com essa tríade icterícia, colúria e fezes claras, que são atresia de vias biliares, doenças infecciosas e doenças metabólicas. Quais seriam as principais manifestações clínicas das PFICs? Em relação à icterícia, PFICs 1 e 2, a icterícia já começa no período neonatal ou nos primeiros meses de vida. Já no PFIC 3, pode ser mais tardia, inclusive aparecer somente na idade adulta. Em relação ao prurido, que é o sintoma mais frequente e mais incapacitante, ela vai alterar a qualidade de vida tanto dos pacientes como dos pais e ou cuidadores. Então, o que a criança tem? Irritabilidade, que eu já disse, distúrbios do sono, baixa socialização na família e na escola, devido ao prurido não consegue prestar atenção às aulas, então tem um baixo rendimento escolar, a pele se altera, ela fica bem espessada, principalmente nas mãos e nos pés, e a criança, devido à coçadura, provoca escoriações e lesões mutilantes de pele, inclusive muitas crianças sangram através da pele. E essa coceira piora muito com o calor, sudorese e estresse. Tem crianças que têm tanto prurido, eu já tive pacientes que arrumavam uma escovinha, ficavam se coçando o tempo todo e sentadas elas adormeciam por estafa, para ver o grau do prurido que essas crianças podem apresentar. Ela pode ser intratável, sendo inclusive indicação de transplante de fígado, independente se a função do fígado é normal ou não. Então já transplantamos várias crianças só por causa desse prurido intratável e com o fígado funcionando bem. Uma terceira característica das PFICs é o retardo do crescimento. Ela ocorre decorrente de inúmeros fatores. Decorre porque não existe, por falta de ácido biliar no intestino, a absorção adequada de gorduras da dieta e das vitaminas lipossolúveis, porque existe também a falta do ácido biliar. Além disso, quando a doença progride, a criança vai tendo fígado grande, baço grande, que dificulta da saciedade precoce, a própria doença da falta de apetite. Então, o retardo de crescimento é um marcador importante desse grupo de doenças. Em relação ao acometimento de outros órgãos, na PFIC 1 pode haver acometimento de outros órgãos, como o intestino, levando a diarreia, pode levar a déficit auditivo até grave, como surdez, pancreatite, tosse crônica e pneumonia. Na PFIC 3, o gene mutante pode aparecer no intestino, coração e no baço. Já no PFIC 2, a doença é restrita ao fígado, só acomete o fígado. Um aspecto importante das PFICs é prestar atenção às manifestações clínicas decorrentes da deficiência de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A deficiência de vitamina A pode provocar pele seca, olhos ressecados, diminuição da secreção da mucosa, cegueira noturna, falta de apetite, alteração da imunidade, anemia e diminuição dos leucócitos no sangue. A deficiência de vitamina D pode levar à diminuição do cálcio e fósforo no sangue, osteomalácia, raquitismo e mesmo fraturas patológicas. A deficiência de vitamina E pode provocar anemia hemolítica, lesão de retina e o que chama mais atenção são as alterações neuromusculares. Então a criança fica com uma fraqueza muscular, perde os reflexos, perde a propriocepção e elas podem parar de andar e ficar restritas à cadeira de rodas devido a essas alterações neuromusculares. Por outro lado, a deficiência de vitamina K pode provocar sangramentos, tanto de mucosas, gastrointestinais. O sangramento mais temido do ponto de vista médico é o sangramento intracraniano com suas consequências. Agora, em relação às alterações laboratoriais, o que chama atenção na PFIC? Primeira coisa, o nível de gama-glutamiltransferase, que a gente chama de gama-GT. A gama-GT é um marcador de lesão de ducto biliar. Então, nos tipos 1 e 2, a gama-GT é normal ou baixa. Já no tipo 3, a gama-GT vai estar elevada. Em relação
Os marcadores de lesão dos hepatócitos, que a gente chama de TGO ou AST e TGP ou ALT, no tipos 1 e 3 elas estão pouco elevadas, enquanto que no tipo 2 elas estão muito mais elevadas. Agora, os ácidos biliares séricos, que é o principal marcador bioquímico de colestase, está aumentado nos 3 tipos. E a bilirrubina total e direta vai estar aumentada em crianças com icterícia. Como que fazemos o diagnóstico de PFIC? Claro, suspeitamos a doença através do quadro clínico e laboratorial que eu já citei. Devemos sempre pesquisar a história familiar, se tem irmãos afetados e se tem história de colestase induzida por gravidez na família. A biópsia hepática pode ajudar no diagnóstico. Atualmente, com o advento do estudo molecular, fazemos muito menos biópsias, mas também ainda tem o seu papel. Então, o estudo genético é fundamental no caso das PFICs. Por quê? Porque permite confirmar o diagnóstico, a gente consegue determinar o tipo de PFIC do paciente. E determinação deste tipo é importante para orientar o tratamento e também vai orientar sobre a gravidade e o prognóstico desta criança. Por que é difícil, tem atraso no diagnóstico das PFICs? Como eu já disse, por ser uma doença ultra rara, nem todos os pediatras, gastroenterologistas e hepatologistas pensam neste diagnóstico, porque tem-se o conceito difundido que não existe colestase sem icterícia, tá? Então, isso porque a grande maioria das colestases das crianças apresentam a tríade, icterícia, colúria e alteração na cor das fezes, enquanto que nas PFICs pode ter colestase sem icterícia e ser marcador da colestase o prurido. Por isso que muitas crianças são tratadas, acompanhadas por pediatras e dermatologistas devido ao prurido, com o diagnóstico de dermatite atópica, eczema alérgico. Então, não sendo aventada a possibilidade de uma doença hepática colestática levando à coceira. Um quarto fator que leva ao atraso no diagnóstico é que quando pensa em doença hepática, muitos profissionais, mesmo pediatras, especialistas, só pedem TGO e TGP. E não lembram de pedir a gama-GT. Um outro fator que também dificulta o diagnóstico é muitas vezes quando a criança tem um prurido mais leve, se a criança não tiver amarela ou alteração da cor da urina e das fezes, a família pode não valorizar tanto o prurido. Outros fatores agora que são importantes também no atraso diagnóstico, dificuldade de acesso do paciente ao serviço médico pediátrico e de especialidades. Mesmo em São Paulo, as unidades básicas de saúde atualmente não têm pediatra, as crianças são atendidas pelos médicos de família, que muitas vezes não têm noção da existência da doença que se chama PFIC. E no interior do Brasil, então, o acesso médico geral é muito difícil. E por fim, dificuldade de acesso ao estudo genético também atrasa o diagnóstico, Poucos centros conseguem fazer o estudo molecular e quando conseguem, às vezes o custo é elevado porque não é um exame disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. E a gente sabe que nas PFICs o estudo das mutações é fundamental para o diagnóstico. Então, vocês podem ver que existem inúmeras dificuldades que levam a esse atraso no diagnóstico das PFICs. Quanto à evolução, o que podemos dizer? Que nas PFICs 1 e 2, a taxa de progressão da doença para cirrose hepática e suas complicações é moderada. Então, na PFIC 1, devemos sempre lembrar que existe comprometimento de outros órgãos, intestino, pâncreas, ouvido, pode ter comprometimento pulmonar. A PFIC 2 tem o risco de desenvolver hepatocarcinoma, colangiocarcinoma. Nós transplantamos recentemente uma criança de 4 anos com PFIC 2 porque a criança desenvolveu tumor maligno do fígado que chama-se hepatocarcinoma. Já na PFIC 3, a taxa de progressão é muito variável. Também pode haver desenvolvimento de hepatocarcinoma. Então, o PFIC 3, tanto o diagnóstico como a progressão, sendo tardia, a PFIC 3 muitas vezes só é diagnosticada na idade adulta. Em relação ao tratamento, quais seriam os objetivos desse tratamento? Em primeiro lugar, reduzir os níveis de ácidos biliares da bilirrubina no sangue, melhorar o estado nutricional, tratar o prurido, prevenir a fibrose, evolução para a cirrose para evitar a necessidade de um transplante de fígado e melhorar a qualidade de vida. Este tratamento pode ser tanto clínico quanto cirúrgico.
O tratamento clínico consiste em suporte nutricional adequado e agressivo, porque você já comentei que o retardo de crescimento é um componente importante da doença, então devemos fornecer calorias adequadas, dar carboidrato, proteínas e lípides em quantidades adequadas para a idade, repor gorduras que não necessitam do ácido biliar para serem absorvidos e repor as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. E existe também um tratamento medicamentoso do prurido. Então, qual que é o tratamento do prurido? O tratamento local, consiste, na hidratação da pele, que fica extremamente ressecada, e a pele ressecada provoca mais prurido. Manter as unhas curtas para evitar lesões de pele. Usar roupas leves. Existe um arsenal de medicamentos para tratamento do prurido que é tudo off-label. Então, temos os antihistamínicos, como hidroxizina, o ácido ursodesoxicólico, colestiramina, rifampicina, naltrexona e sertralina. Mas já sabemos que a eficácia desses medicamentos é muito limitada. Já existe no Brasil um inibidor de AIBET, que foi liberado pela Anvisa, com indicação para o tratamento das PFICs em crianças maiores ou iguais a 6 meses de idade. Ela foi aprovada em junho de 2023. Em relação ao tratamento cirúrgico, existem duas modalidades de tratamento: o uso da diversão biliar e o transplante de fígado. A diversão biliar existem vários tipos, os principais são essa derivação externa, onde se liga uma alça de intestino da vesícula até a pele, e aqui na pele coloca-se uma bolsinha onde a parte da bile é excretada. Na derivação interna, a vesícula se liga ao intestino grosso, que é o cólon. E por fim, tem um terceiro tipo, que é a exclusão ileal. Como a absorção do ácido biliar ocorre no ilho, parte do ilho fica exclusa e é refeito o trânsito com o final do ilho com o cólon. Então, essas três cirurgias têm qual função? De reduzir a absorção de ácido biliar, interrompendo então o ciclo enterohepático, de tal modo que há diminuição das concentrações séricas de ácidos biliares tóxicos. Então, consequentemente, vai haver redução da colestase, da fibrose portal e da inflamação. E por fim, tem o tratamento cirúrgico, que é o transplante de fígado. Nas PFICs, corresponde a cerca de 10 a 15% dos transplantes realizados nos Estados Unidos. E quando que a gente indica transplante nas PFICs? Quando a criança apresenta complicações de uma doença hepática terminal, como hipertensão portal, sangramento digestivo, vômitos e evacuação de sangue, ascite, que é acúmulo de líquido na barriga intratável, ou desenvolve um quadro neuropsiquiátrico devido à progressão da doença do fígado, que chama-se encefalopatia hepática. Um outro indicador que eu já falei anteriormente é o prurido intratável, que afeta a qualidade de vida do paciente e dos seus cuidadores. Tem mãe que fica doente, fica a noite inteira acordada coçando a criança, tem um rodízio de familiares para fazer isso. Então, não só a criança sofre, como a família que cuida da criança. E por fim, uma indicação de transplante de fígado é o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. E devemos lembrar que muitos pacientes com PFIC precisarão de um transplante de fígado em algum momento de suas vidas. E o transplante resolve o problema? Não, vocês vão ver que nem sempre. Por exemplo, na PFIC 1, depois do transplante, a criança pode desenvolver uma diarreia de difícil controle. Por quê? Como eu falei, a proteína mutante não está restrito ao fígado, aparece em outros órgãos, e por conta da expressão maior dessa proteína mutante no intestino, ela pode desenvolver diarreia intratável no pós-transplante. E pode também desenvolver doença gordurosa do fígado, o fígado fica repleto de gordura. Na PFIC 2, por sua vez, a doença pode voltar no fígado transplantado, principalmente naquelas crianças que apresentam mutações mais graves. E além dessas complicações do PFIC 1 e 2, elas vão ter complicações de qualquer outra criança transplantada por qualquer outra doença, que são as complicações cirúrgicas e clínicas decorrentes da imunossupressão, que é a longo prazo, A criança transplanta pequena, a criança pequena tem muitos anos de imunossupressão pela frente, com as suas complicações. O diagnóstico de PFIC pode ser feito
na idade adulta? Sim. As variantes e os genes das PFIC 1, 2 e 3 estão associadas às doenças hepáticas na vida adulta. Colestase intrahepática da gravidez, colestase induzida por drogas, colestase recorrente benigna, cirrose criptogênica, que é aquela que a gente considerou até então sem uma etiologia determinada, doença hepática colestática crônica, PFIC 3, cálculo tanto na vesícula biliar como dentro do fígado. Existe uma entidade que é associada ao PFIC 3, que recolhe litíase, que é cálculo na vesícula associado a baixo fosfolípide na bile. Por fim, ressaltar sempre a importância do estudo genético nas PFICs. Por quê? As PFICs têm uma herança autossômica recessiva. O que quer dizer isso? Os pais, que são portadores assintomáticos, e esse casal pode gerar uma criança que não é afetada, pode gerar 2 crianças portadoras e uma criança afetada. Isso significa que a probabilidade do casal ter outro filho doente a cada gestação é de 25%. Daí a importância fundamental do aconselhamento genético para este casal. Além disso, como já falei anteriormente, os testes genéticos permitem confirmar o diagnóstico, permitem determinar o tipo de PFIC, sabendo o tipo de PFIC orienta o tratamento e pode também orientar a determinar a gravidade da doença e o prognóstico desta criança. Então, concluindo, as PFICs representam um grupo heterogêneo de doenças com manifestações clínicas, gravidade e evolução variáveis. O diagnóstico e o tratamento precoces podem melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. O estudo molecular é indispensável para a confirmação diagnóstica, podendo ter papel importante na elaboração do tratamento e avaliação do prognóstico. Por se tratar de uma doença autossômica recessiva, o aconselhamento genético é fundamental. Agradeço a audiência e convido a conhecer os demais episódios da série Genética e Doenças Raras do programa Rare Diseases Academy na eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare. Muito obrigada.